E o técnico Ramon Dias comandou hoje o segundo dia de treinos desde que assumiu o time. O segundo dos 10 dias que o Vasco vai ter de preparação até o próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Lembrando que o Vasco jogaria contra o América Mineiro, mas a equipe mineira vai disputar uma partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil amanhã e com isso o jogo do Vasco foi adiado. Então, o jogo contra o Atlético Paranaense é o próximo jogo do Vasco no outro domingo, dia 23, em São Januário. E até lá, a diretoria espera ter boas notícias com relação à liberação do público no estádio de São Januário. O clube entrou com pedido de efeito suspensivo e, se for aceito pelo STJD, o Vasco vai poder receber público até que esse caso seja julgado. O Vasco que está negociando a venda do atacante Pedro Raul ao Toluca, do México. As negociações estão em andamento, começaram essa semana e a equipe mexicana sinaliza com o pagamento de 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, pela compra do atacante cruzmaltino. E a possibilidade de saída é muito grande, tendo em vista que o atacante, desde que chegou, até começou bem, teve algumas boas atuações, marcando gols, mas caiu em desgraça depois daquele pênalti perdido contra o ABC, que eliminou o Vasco da Copa do Brasil. E um outro motivo é que o Toluca oferece o dobro do que o Vasco pagou ao Goiás pela aquisição do atacante. Com a camisa do Vasco, o atacante tem 28 jogos e 9 gols marcados, mas não assinala desde a partida contra o Fluminense, no dia 6 de maio, ou seja, há mais de 2 meses. Tanto é que ele perdeu a condição de titular do time. Nos últimos 4 jogos, ele só foi titular no jogo contra o Botafogo, onde teve mais uma fraca atuação. O diretor esportivo da SAF, o Paulo Brax, prometeu contratações ainda nessa janela de transferências. Ele já contratou o Maicon, zagueiro, o volante Medel e o atacante Serginho, além do técnico, o argentino Ramon Dias. E se de fato perder o Pedro Raul, aí é que o Vasco vai ter que correr urgentemente atrás de um atacante finalizador. O problema é que o Vasco também corre o risco de ser punido pela FIFA pelo não pagamento ao Nacional do Uruguai e ao Atlético Tucumã da Argentina. Conforme informação que trouxemos no Papo 1, o Vasco não pagou pela aquisição do Puma Rodrigues e do Manuel Capasso. Essas duas equipes recorreram à FIFA e o Vasco foi acionado. Se não quitar as dívidas ou pelo menos chegar a um acordo com essas equipes, o Vasco corre em sério risco. Esse é o clima atual no Cruzmaltino. A equipe que é vice-lanterna do campeonato, correndo o risco de perder jogadores e também correndo o risco de não poder fazer novas contratações. Valeu, Azevedo? Valeu, né? Valeu. Cara, valeu, Rodrigo Brandão, obrigado. Eu, sinceramente, assim, eu fico de bobeira, pra não falar outra coisa. Como o Vasco continua na mesma situação do noticiário. É dívida. Pô, não tinha uma promessa que esse tipo de situação ia ser equacionada, ô Vitor? Josh Wander, CEO da 777, disse no ano passado, antes de um Vasco e Flamengo, que seria o último Vasco e Flamengo em que existiria uma disparidade financeira entre os clubes. Sabe o que aconteceu de lá pra cá? A disparidade aumentou. O Flamengo acabou de ir no mercado, trouxe o Alan, dá pra trazer aí Claudinho, De La Cruz, Luiz Araújo já chegou, já estreou. E o Vasco não pagou nem os caras que foram contratados em janeiro. Tudo craque, né? Capasso, Puma, Pumita. Outra coisa, a situação do Pedro Raul, cara, não é uma contratação que eu condeno. Eu teria feito o mesmo movimento no mercado. Agora, às vezes também parece que o Vasco compra um pitbull, vem um pincher, né? Tudo que acontece pro Vasco dá errado. Mas a sorte, Azevedo, ela acompanha os competentes, né? Ela não acompanha os incompetentes. O Vasco foi extremamente incompetente. Essa história de dívida beira o absurdo, né? Porque o Vasco vendeu o Andrei já com a 777 no comando. Foi a 777 que decidiu, que escolheu vender o Andrei. Tá rolando um movimento aí pra vender o Ryan. A empresa veio aqui pro Vasco pra quê? Pra vender os jogadores e dar calote nos outros times? Nem responderam os caras ainda, né? Tem a situação do Náutico com o Matheus Cocão também. Ninguém dá uma posição, nenhum dirigente do Vasco vai dar uma coletiva e fala, estamos atrasados porque estamos esperando o dinheiro X que vai chegar dia tal, quando chegar esse dinheiro a gente vai pagar.
torcedor tá esperando reforços e nem os que foram contratados e não deram certo foram pagos ainda. É desanimador, né? É extremamente desanimador. Olha aqui, a gente tem a repercussão da rapaziada falando aqui, o Leandro Prado dizendo que... Eu fui a favor da Vasco SAF e fui. O senhor Vitor Costa, eu também fui. Eu fui porque eu achei que ia mudar alguma coisa, né? Mas parece que uma continuação. É uma Vasco Associação 2.0, né? Pois é. O Diogo tá dizendo que Pedro Raul foi livramento pro Botafogo e Goiás. Agora foi o Vasco. Não acho. Tomara que ele seja feliz lá. Ele tem talento. Deu azar e também foi pouco competente nas oportunidades que teve. Marcelo tá dizendo que o Vasco vai acabar escalando o Ramon Dias no ataque. Daqui o técnico, né? Porque não adianta vender o Pedro Raul e não trazer o substituto. Pois é. E o Carlão, estou torcendo pro Pedro Raul arrebentar no México, se for o caso. Que esse time tenha um meia pra esses caras, ver que não é só ele o culpado. Vasco anda devendo, essa 777 é patética. Só notícias ruins, complicado, Carlão. O do Vasco tá pesado. Muito. Quem tá faturando aí, o Vitor Costa, Como kit, é que é? É o kit da farra. Vitor Hugo, final de telefone 8711. Ô Vitor, segunda-feira a equipe de promoção vai entrar em contato contigo. Respira fundo, pacientemente. Segunda-feira. Valeu, Vitor. Valeu, Marcão. Tchau, galera.